Ferrari pode brigar pelo segundo lugar, McLaren com pintura nova e novidade no caso Felipe Massa 2008. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias, lembrando dos 2 vídeos de ontem. Agradeço o apoio de vocês, está sendo bem legal esse período sem Fórmula 1, vocês estão participando bastante, estão engajando, tá bem legal mesmo esse período. E agora nós vamos para o seguinte: Carlos Sainz, piloto da Ferrari, afirmou que podem sim tirar a diferença da Mercedes nos construtores e foi além. Disse também que na corrida do desenvolvimento já não estão mais perdendo para as rivais. Em matéria que você confere na descrição, na entrevista dada após o Grande Prêmio de Monza, o espanhol afirmou que se forem perfeitos no seu trabalho, a Ferrari conseguirá ultrapassar a Mercedes no campeonato de construtores após ter passado a Aston Martin no último final de semana. Também elogiou o trabalho de desenvolvimento da equipe ao longo da temporada 2023, afirmando que nos últimos anos estavam perdendo no ritmo de desenvolvimento contra Mercedes e Red Bull, mas que neste ano estão conseguindo se manter pau a pau, o que obviamente para a própria Ferrari é muito bom ver que conseguem manter a distância, conseguem manter o ritmo, por mais que o conceito do carro tenha sido alvo de muitas críticas públicas, até mesmo por parte da própria equipe técnica. Então tá a esperança da Ferrari e eu espero que a gente tenha uma briga bem legal por esse segundo lugar nos construtores entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin. A McLaren está um pouquinho mais para trás na pontuação, vai ser muito difícil chegar, mas de qualquer forma, espero que a briga seja boa, já que a Red Bull está muito à frente, inclusive pode ser campeã já em Singapura com uma combinação de resultados. Mas e aí, quem você está torcendo que fique em segundo no campeonato de construtores? Diz aí nos comentários. A McLaren anunciou a sua pintura especial para o Grande Prêmio de Singapura e também do Japão. O layout chamado de modo furtivo, o Stealth Mode, tem uma pintura predominantemente preta, sem deixar de fora o laranja que já faz parte da região frontal e também traseira do carro. O que me chama a atenção na pintura, além de ter ficado bonita, eu pelo menos gostei, é que essa parte preta eu ainda não sei dizer, eu não vi ainda nas matérias, se é uma tinta preta ou se é ausência de cor. Porque se essa região for uma região, vamos dizer, pelada, significa redução de peso. Por isso que os carros têm ficado cada vez mais pretos. Nós vemos que as equipes estão deixando muito mais partes pretas, porque isso influencia no peso, e peso significa performance, significa equilíbrio, significa que você consegue extrair mais do carro. Se a McLaren não pintou, ela apenas retirou a tinta dessa região, foi uma boa jogada. Você consegue deixar comercialmente mais atrativo, todo mundo vai estar de olho na McLaren por conta da pintura, patrocinadores vão estar mais em evidência, etc. E ainda ganha um pouquinho de performance, mesmo que não seja um ganho absurdo, mas ainda assim ganha alguma coisa. Tá aí, eu gostei e quero saber a sua opinião. Achou que ficou legal essa pintura furtiva da McLaren? Diz aí. Agora vamos para o caso Felipe Massa 2008. Você tem acompanhado os desdobramentos, temos trazido para vocês as últimas novidades importantes e tivemos mais uma atualização no caso. Antes de falar da atualização em si, tem uma fala do Bernie Ecclestone sobre esse processo do Felipe Massa, em que ele afirma, conforme você confere aí na entrevista na descrição, que o clã do Felipe Massa está nesse processo somente pelo dinheiro. Porque a chance por si só do título é zero, de acordo com o Ecclestone. E aí ele dá uma alfinetada, dizendo que se a Mercedes quisesse, ela poderia também ter feito junto ao Hamilton um pedido, um entrado com processo por conta de Abu Dhabi 2021. O interminável Abu Dhabi 2021, eu diria que mais interminável que o campeonato de 2008. O Abu Dhabi 2021 com certeza ainda vai ser alvo por décadas de assunto aí na internet, de debates, porque realmente chamou muita atenção na que provavelmente foi a melhor temporada da história. É uma bela alfinetada do Bernie Ecclestone, mas não para por aí, até porque a fala do Bernie Ecclestone de que a FIA sabia em 2008 foi o que causou esse processo do Felipe Massa, né? Foi o que encorajou o Felipe
a entrar com a ação. Mas temos algumas novidades aí. Felipe Massa acionou judicialmente Briatore, Renault, Ferrari e também o patrocinador da Renault na época para que garantam a preservação dos documentos do Crashgate. Então vamos lá, quem que está sendo acionado judicialmente? A Ferrari, que é a equipe do Felipe Massa em 2008, era a equipe do Felipe Massa em 2008. A Alpine, que é a equipe Renault daquela época. O patrocinador principal da Renault em 2008, que era a ING, eu falava ING, até hoje eu não sei se é ING ou ING que fala, mas enfim, a ING. O ex-chefe da equipe, o Flávio Briatore, também foi acionado. Lembrando que o Briatore tinha sido banido da Fórmula 1 após o Crashgate e depois ele foi desbanido, inclusive agora em 2023 já está fazendo parceria com a categoria. Ele tem uma parceria com as suas empresas no ramo de entretenimento com a Fórmula 1, ou seja, terminou em pizza, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, né? Também foi acionado o Pat Symonds, que na época era o diretor executivo de engenharia da Renault e hoje é o diretor técnico da Fórmula 1. Olha só, um dos envolvidos diretamente é diretor técnico da Fórmula 1, enquanto o chefão mandatário já está fazendo parceria com a categoria. Steve Nielsen, que era diretor esportivo da Renault, hoje é diretor esportivo da FIA. Também dá para ver que tá tudo bem pro Steve. Ou seja, o único que realmente foi banido da Fórmula 1, vamos assim dizer, foi o Nelsinho Piquet, porque a carreira dele ficou totalmente manchada, obviamente, não é para menos, e ninguém iria querer o Nelsinho na categoria. Mas ainda assim, acho um tanto quanto injusto os outros envolvidos diretos ali na questão estarem tranquilamente na categoria após o Crashgate. Então todas essas partes citadas têm o dever perante o tribunal de garantir a preservação de qualquer documentação relevante sob seu controle que possa ser de ajuda, de interesse do processo. Essa documentação não pode ser excluída, destruída, alterada ou anotada de qualquer forma. Ou seja, os caras não podem fazer alguma coisa que elimine provas e tudo mais. Toda e qualquer documentação e informação pertinente ao caso, que pode ser acordo de patrocínio, cláusulas, renovações, comunicações com FOM, FIA sobre 2008 e 2009 e qualquer documentação relativa à investigação sobre a Renault e o Conselho Mundial de Automobilismo também devem ser retidas. Ou seja, isso ainda vai dar muita coisa porque é muito documento, é muita coisa a ser analisada, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Tem muita gente falando na internet que isso não vai dar em nada, que não existe nada que sustente o processo do Felipe Massa. Tem gente falando que ele está muito bem embasado. Os advogados do Massa estão muito otimistas, apesar de uma fala totalmente infeliz, dizendo que o Hamilton tinha que ajudar o Massa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. De qualquer forma, é uma novela que ainda terá muitos capítulos, você pode ter certeza disso. Quero saber a sua opinião, o que você acha dessa galera que eu citei ainda está na Fórmula 1, o que você acha desse processo como um todo, e claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, e também te convido a estar comprando jogos gift cards lá na Instant Gaming por um preço mais acessível e o link aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!